Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui na nossa escola bíblica dominical da Igreja Assembleia de Deus Missão em Fortaleza. E hoje nós vamos tratar sobre um tema bastante importante que percorre toda a vida da igreja. Hoje nós vamos falar sobre o compromissados com a evangelização. Esse é o tema. Então, vamos falar sobre o evangelismo, o que é, a importância dele para a igreja e por que esse tema está dentro da revista que trata do Espírito Santo. Então, a gente vai entender o trabalho do Espírito Santo na vida da igreja com esse propósito do evangelismo. Então, hoje, lição de número 11. Estamos no nosso primeiro trimestre, tratando sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então, nós vamos ver que esse tema ele é atual, pois ele faz parte da vida da igreja aqui na Terra. Então, nosso texto áureo ele se encontra em Mateus, capítulo 28, e versículo 19, que diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas foram palavras de Jesus, onde ele deixou essa missão para a igreja, para cada um de nós, onde ele ordena, é uma ordenança. Ide, ensinai. Jesus não está dizendo, se vocês puderem, quando vocês tiverem tempo. Não, ele está dando uma ordem. Então, Jesus nos deixou duas ordenanças principais para a igreja. A ceia do Senhor, que deve ser realizada em memória de Cristo, e também o ID, o evangelismo, ou a evangelização, que também foi uma ordenança que ele deixou para que nós venhamos cumprir. Então, a igreja tem esse papel de ser a voz de Deus aqui na Terra. Nossa verdade prática vai tratar sobre a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos. Então, a igreja ela tem essa responsabilidade de levar o ID, levar a palavra do Senhor a toda criatura. Então, Deus, ele não vai descer do céu e manifestar a palavra para aquela pessoa. Nós, igrejas do Senhor, temos esse papel de levar a palavra para esses que tanto necessitam, que ainda não têm Cristo Jesus no seu coração. Então, a nossa responsabilidade é levar o evangelho para esses. E não com acepção de pessoas. Só essas pessoas que merecem ser evangelizadas. Esse outro grupo não. Não. Jesus deixou bem claro. Todos os seres humanos, toda criatura, mediante o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos torna o quê? Servo de todos. Então, nós viemos com um propósito de sermos servos. Então, não fique pensando, eu fui salvo e pronto, não preciso mais fazer nada. Não, a partir do momento que você aceita o compromisso de seguir a Cristo, você também está assumindo essa responsabilidade de levar Cristo a outras pessoas, para que o evangelho chegue aos corações desses e eles possam ser convencidos pelo Espírito Santo. Então aí entra o agir do Espírito, onde nós somos semeadores da palavra, lançamos a semente, mas quem dá o crescimento, quem brota no coração do homem, para que ele venha a ser convencido do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo.
Nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Marcos, capítulo 16, do verso 14 ao 20, que diz assim: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que haviam visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Glória a Deus. Sobre esse texto, eu gostaria de voltar um pouco aqui no versículo 16. Depois de Jesus ter dito para pregar o evangelho a toda criatura, ele diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Alguns pegam esse versículo e dizem que para ser salvo, aquele que aceitou a Cristo precisa necessariamente ser batizado nas águas, porque eles entendem que quem crê e for batizado será salvo. Mas Jesus está aqui ensinando que o batismo ele é uma sequência de acontecimentos após você aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não é no momento do batismo que você é salvo. Você é salvo no momento em que você entrega a sua vida a Ele. Então, se você entregou a sua vida para Ele hoje e você não tem tempo de ser batizado nas águas, você já está salvo. Porque o batismo ele não é para a salvação. O batismo ele acontece na vida do crente para manifestar que ele nasceu de novo. Uma manifestação pública para todas as pessoas venham ver que ele realmente nasceu de novo. Mas o batismo ele não impede da salvação. Pois, por exemplo, o ladrão da cruz, ele creu no Senhor Jesus. Naquele dia, ele se encontrou com Cristo na eternidade. Então, nós vemos que foi naquele mesmo dia. Não deu tempo dele ir e se batizar. Então, nós vemos que o batismo ele é uma consequência daqueles que são salvos. Ou seja, eu creio em Jesus, agora eu vou me preparar para então ser batizado. Então a gente segue hoje uma doutrina de preparo para o batismo. A gente tem discipulados, a gente tem um ensinamento para que essa pessoa venha entender que o batismo ele é um acontecimento sério. Não é somente um acontecimento que entrou na água, desceu as águas e pronto. Não, existe um simbolismo muito sério a respeito disso. Então, quando ele submerge nas águas e ele volta, é como se o velho homem tivesse morrido e o novo homem tivesse nascido. Então veja que Jesus completa dizendo: mas quem não crê será condenado. Então, se não crê, a condenação ela já está certa, já está prometida. Não existe essa ideia de que a pessoa, depois da morte, pode sim ser salva. Se alguém aqui na Terra, por exemplo, acender uma vela e ela vai poder sair de um purgatório para ir para o céu. Não. O tempo da pessoa aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida é enquanto há vida, enquanto ela está aqui na Terra. Depois da morte, segue-se o juízo.
Então, o tempo que nós temos é o tempo que se chama hoje, pois o amanhã não nos pertence, mas pertence a Deus. Então, é durante a vida onde a pessoa deve entregar a sua vida para Cristo. Por isso a importância do evangelismo, porque se essa pessoa vier a morrer sem Cristo, ela já está condenada. Então, o nosso desejo, o nosso anseio deve ser levar pessoas para Cristo, cada dia mais. Então, nós vemos que o outro versículo, que é bastante interessante, é que Jesus, depois de ter falado, ele subiu aos céus e diz que eles, os discípulos, né, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então eles ouviram a voz do Mestre e começaram a pregar por todas as partes, e Deus ia fazendo o quê? Cooperando, ajudando. Deus ia confirmando a palavra com os sinais. Então, Deus, ele está conosco. Então, o papel do evangelista, daquele que sai para evangelizar, ele tem que ter isso em mente, que ele não está só. Deus está com ele. Então, nós vamos falar sobre isso nesta lição. Conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização. Conscientizar a igreja que é necessário evangelizar. Mostrar que o evangelismo é uma prioridade de Deus para nós. Então, nós, como pentecostais, também nos devemos nos encaixar no que a palavra de Deus diz. Não somente pentecostais, mas todos que creem em Deus precisam ter em mente de que essa missão foi dada por ele. Devemos enfatizar que Jesus morreu para salvar todos. Então nós vamos falar que alguns creem que Jesus morreu para todos, outros dizem que morreu somente para alguns. Então nós vamos falar sobre isso nessa lição. Introdução: o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho ao mundo que perece por causa do pecado. Então, Deus diz ide. Ide é um verbo que nos remete a ir, sair, se deslocar. Então, a igreja, ela precisa sair ao encontro do perdido. O que hoje muitos esperam é que o perdido venha ao encontro da igreja. Mas Jesus, ele nos dá uma ordem diferente. Não é o perdido que vem à igreja. Pode sim acontecer dele vir, mas a igreja precisa se conscientizar que ela tem essa missão de ir, de lançar a semente, de pregar o evangelho. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Jesus aqui na terra, ele sempre ensinava a multidão. Ele sempre procurava com que aqueles que eram curados, eles também ouvissem a palavra e fossem salvos, porque a cura era um acontecimento na sua vida física, mas o seu espírito ainda estava morto. Então, o nosso espírito ele só revive quando você entrega sua vida para Cristo. Então, aquele que estava morto começa a viver. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. Então, precisamos saber que essa missão não é somente para alguns. Mas eu não fui chamado para ser um evangelista, eu não fui chamado para ser um missionário. A missão de pregar o evangelho da criatura, Jesus deu para todos. Todos têm essa missão. É a igreja que tem essa missão. Então, não é pessoas específicas que recebem o dom de evangelizar, não. Existem pessoas, claro, que elas têm o dom da palavra, mas evangelizar vai além de um dom. Evangelizar é uma ação da igreja que deve ser feita e realizada por cada um de nós.
Então, precisamos dar mais importância a essa obra que Deus nos deixou. Então, a evangelização é uma prioridade. A palavra evangelho vem da palavra grega. Então, nós temos que o grego era a língua original quando foi escrito o Novo Testamento. Então, evangelho, ele vem de duas palavras, eu e Angélia. Então, eu é sinônimo de bem, de bom, de boas, e Angélia é mensagem, notícia, novas. Então, se você for traduzir a palavra evangelho, evangelho significa boas novas ou boas notícias. Ou seja, o evangelho é uma notícia que você anuncia por onde você vai. Além de palavras, às vezes com atitudes, com ações. Então, existem pessoas, por exemplo, hoje, que pensam que evangelizar é somente falar. Mas às vezes você pode evangelizar com ações. Você pode evangelizar, às vezes, com um simples folheto que você entregou para aquela pessoa. Ela vai ler aquela mensagem e ela vai ser tocada por Deus. Então, as pessoas às vezes pensam, mas entregar folheto, as pessoas não leem. Não. Existem pessoas, sim, que não leem, que jogam fora. Mas existem pessoas que vão ler aquela mensagem e vão ouvir a voz de Deus através dela. Então, precisamos, assim como um jornal que traz notícias, precisamos entender que o evangelho é essas boas novas, essas boas notícias que precisamos divulgar. A gente divulga tanta mensagem, a gente espalha tanta mensagem, mas esquecemos de espalhar a verdadeira mensagem, a verdadeira palavra, que é o evangelho. Então, às vezes, nós divulgamos até coisas nas redes sociais que não servem de nada. Mas se você puder compartilhar, enviar ou anunciar uma notícia boa, anuncie sobre o evangelho, porque ela é as boas novas, é as boas notícias. Então, a mensagem de Cristo é a que salva o pecador. Não existe outra mensagem, é a mensagem da cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, todo aquele que crê em Cristo Jesus, este já tem a vida eterna. Então, é o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê, é Cristo. Não existe outro meio, é só Ele. Como diz Paulo em Romanos 1,16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, não precisamos nos envergonhar do evangelho, ou seja, me envergonhar de dizer que sou cristão, me envergonhar de algo que eu preciso esconder que sou crente. Não podemos nos envergonhar daquilo que é correto, daquilo que é certo. A gente se envergonha daquilo que é errado. Mas do Evangelho de Deus, a gente tem que anunciar para que outras pessoas também venham seguir a Cristo. Devemos dizer realmente, somos cristãos, seguimos a Cristo, e o nosso desejo é que você também siga, que você creia. Então, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, isso é fé. O único Salvador do mundo. O Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados. Então, as pessoas hoje querem anunciar outro Evangelho. Ou seja, um evangelho que não fala mais do reino de Deus, um evangelho que não fala mais de perdão de pecados. Hoje quer anunciar um falso evangelho que venha para Cristo que você vai ser rico, venha para Cristo que todos os seus problemas vão acabar. Não, esse não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é que Jesus diz, venham e me sigam, e aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, é tomar a cruz, é renunciar,
realmente pedir perdão pelos nossos pecados, é um verdadeiro arrependimento. A mensagem que Jesus começou anunciando por todo lugar que ele passava era: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Assim também como João Batista, que veio antes de Cristo, ele começou a anunciar: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. É chegado o reino de Deus. Esse reino de Deus é Cristo. Precisamos anunciar ele aonde a gente for. Então, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, diz Paulo, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Precisamos ter essa fé de que não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu consiga fazer a vontade de Deus. Então precisamos ser testemunhas. Assim como num tribunal é chamado as testemunhas para falar de alguém, para falar de um caso, aquela testemunha, ela conhece aquela outra pessoa. Ninguém é chamado para testemunhar de alguém que não conhece. Ou, por exemplo, ser testemunha de um ato. Então, a gente é testemunha da graça de Deus, testemunha do Evangelho. Jesus nos chamou para testemunhar. Então, esse testemunho deve ser aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos. As nossas ações, elas falam muito do nosso testemunho. Então, aquele que dá um mau testemunho, ou seja, aquele que não dá exemplo, aquele que faz atitudes erradas, ele dá um mau testemunho. Mas o testemunho verdadeiro é um testemunho de que aquela pessoa vai olhar para a gente e não vai ver nós, vai ver Cristo em nós. Precisamos resplandecer Cristo na nossa vida. Esse é o verdadeiro testemunho. As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores. Todos foram destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Não há esse que diga: eu vou ser salvo porque eu sou bom. Porque a gente não é salvo por nossas obras, não é pelo que eu faço. Sou salvo pela graça de Deus, pela graça de Cristo. Então a gente precisa ter isso em mente, que só existe um caminho, uma verdade e uma vida. É Cristo Jesus. Não existe outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Cristo Jesus, homem. Então, o caminho, ele está pronto. Agora você tem à sua frente um caminho largo e um caminho estreito. O largo vai ser um caminho que aparentemente é bom, mas o seu fim é a morte. Mas tem um caminho estreito, que é um caminho de dificuldades, um caminho que vai ter pedras, mas o seu fim é a vida eterna. Esse caminho é Cristo Jesus. Então, ande por ele e nunca se desvie para a direita e nem para a esquerda. Siga sempre em frente, em rumo ao alvo. Como diz Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão, precisamos caminhar. Não existe um meio de salvação sem Jesus. Ou seja, a religião por si só não salva. Não é a religião que vai salvar. Porque muitos hoje querem colocar as religiões como dizendo: todas as religiões levam a Deus. Não. Nenhuma religião leva a Deus se ela não tiver Cristo. A religião verdadeira é aquela que Cristo é o centro. Se Cristo é o centro, então realmente vai levar para as mansões celestiais. Porque uma religião sem Cristo, ela só é o quê? Regras, só é doutrinas humanas. Mas uma religião com Cristo é uma religião que está caminhando todos os dias para nos ligar a Deus. Porque a origem da palavra religião é justamente religar o homem a Deus. Então, se nós podemos nos religar a Deus, é somente através de Cristo. Porque diz em Atos 4:12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Não existe outro nome a não ser
Cristo Jesus. Não existe santos, não existe outro que pode salvar, a não ser Cristo Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus mesmo disse. Ninguém chega a Deus, ninguém chega aos céus se não for por Cristo. Então, se você ainda não aceitou a Cristo, aceite, pois é somente através dele que você vai ser salvo. E se você aceitou, nunca se desvie, porque não existe outro caminho, não existe outro meio, somente é Cristo. Uma agência legítima. A igreja é uma agência que é justamente a agência do reino de Deus. Ela tem essa missão de anunciar as boas novas da salvação. Deus encarregou a igreja, pois o mundo ele está clamando por socorro. Então Deus ele nos deu essa ordenança. Não vai descer anjo do céu para pregar o evangelho. Deus não vai vir em forma humana para pregar o evangelho. Jesus não vai descer de novo para pregar o evangelho. É eu e você que vamos pregar o evangelho para toda criatura. A igreja do Senhor, onde ela não tem placa, ela não se limita a um lugar só. A igreja invisível está nos 4 cantos da terra. É aqueles que entregaram a sua vida para Jesus. Esses fazem parte da igreja verdadeira. Então, precisamos ter isso em mente, de que nós temos essa missão. É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Ou seja, não é somente o líder, não é somente o pastor que vai se mobilizar para isso. É toda a igreja precisa ter essa meta. Então, cada crente dos dias apostólicos, eles estavam sempre prontos a pregar o evangelho. Não importava a situação, não importava onde eles estivessem. Eles poderiam até ser presos, mas eles não deixavam de falar de Cristo. Então nós vemos que, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, nós temos ali situações que disseram, você precisa negar a Cristo, você precisa parar de falar de Jesus. Aí, por exemplo, Pedro chega e diz, melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Podem nos colocar em prisões, podem nos matar, mas não vamos deixar de pregar o evangelho. É isso que nós devemos ter no nosso coração, essa fé de que ninguém vai poder calar a igreja, pois é Deus que está no controle. E não importa se seremos presos, chicoteados ou levados em prisões, mas precisamos entender que não vamos nos calar. É essa a fé que os apóstolos tinham, que a igreja primitiva tinha e que hoje nós precisamos ter. Precisamos ser como aquela igreja primitiva, onde eles não tinham muitos meios de comunicação como nós temos hoje. Eles não tinham meios de anunciar o evangelho de forma tão grande como nós temos hoje. Onde eram enviadas cartas, onde eles viajavam dias e dias para chegar a outra cidade, a outro país. Iam de barcos, iam de cavalos para manifestarem o poder de Deus, para falarem de Deus para as pessoas. E hoje nós temos vários recursos onde nós podemos aproveitar eles para falar de Deus para as pessoas. Então veja só, naquele tempo, as viagens, por exemplo, do apóstolo Paulo, nós temos as viagens que ele passou dias e dias navegando, dias e dias caminhando para conseguir anunciar o evangelho. E ele não parou. E até o seu último dia, ele se propôs para ser um vaso escolhido por Deus para anunciar a palavra para todas as nações. Então, precisamos ter isso no nosso coração, amor pelas almas, pois pessoas estão morrendo sem Cristo e essas não têm mais salvação. Mas aquelas que aceitam a Cristo, essas encontram a verdadeira salvação. Isso é feito mediante o Evangelho. Portanto, devemos agir como o apóstolo Paulo, como ele falou, que não se envergonha do Evangelho.
Então não se vergonhe de andar com a Bíblia, não se vergonhe de entregar um folheto, não se vergonhe de sair com os irmãos para o evangelismo, não. Pode ser o evangelismo na sua rua, para alguém conhecido, mas você tem que colocar no seu coração o desejo para que essa pessoa ela se renda a Deus. Então, hoje as pessoas elas não querem mais andar com a Bíblia, pessoas não querem mais sair com os outros irmãos com vergonha de entregar um folheto para outra pessoa. Não, meus irmãos, se envergonhe se você fizer algo de errado, mas não se vergonhe de entregar um folheto. Não se vergonhe de falar de Deus para as pessoas. Falar, Deus te ama. Deus ele quer te dar uma nova vida. Então, poucas palavras, mas que podem tocar no coração daquela pessoa. Então, Jesus ele morreu para salvar todos os seres humanos. Há muitas discussões teológicas sobre esse tema, sobre a salvação de todos ou a salvação somente de alguns. Então, nós vamos falar sobre essas duas interpretações. Por exemplo, alguns interpretam as Escrituras como sendo a expiação limitada. Trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas, pessoas escolhidas para serem salvas. Então, quem defende essa expiação limitada, ela defende que não, a gente não precisa evangelizar, porque aquele que foi escolhido, ele vai se render a Deus. A igreja não precisa sair para evangelizar, porque os escolhidos eles já são salvos. Então, essa é uma interpretação errônea, errada das Escrituras, dizendo que a igreja não precisa evangelizar, dizendo que os salvos eles já estão escolhidos e não precisam ouvir a palavra. Não. Existe o outro, que é a expiação ilimitada. Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade, por toda criatura. Certo é que nem todos serão salvos. Por quê? Porque Jesus ele morreu por todos, mas nem todos o receberam. Então, nós acreditamos, à luz da palavra de Deus, que a expiação, a morte de Cristo na cruz do Calvário, ela foi ilimitada. Ela não se limitou a um grupo de pessoas. Jesus, ele morreu por toda a humanidade, por todo aquele que crê, esse será salvo. Então, a expansão da expiação de Cristo é de caráter ilimitado, não se limita a um grupo de pessoas. Então, nós precisamos anunciar a palavra para todas as pessoas. Aquele que crê, esse vai ser salvo. Como diz 1 João 2,2, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Ou seja, Deus não escolheu pessoas para a salvação e pessoas para a condenação. Quem já está condenado são todos, porque todos, como nós já lemos, todos pecaram, todos destruídos estão na glória de Deus. Mas no momento que você diz, eu quero Jesus na minha vida, eu aceito Ele como Senhor e Salvador da minha vida, Jesus vem e nos justifica. Jesus vem e leva consigo os nossos pecados. A expiação de Deus começa a fazer justamente ser aplicada em nós. Então, se você não aceitou a Cristo, a expiação dele ainda não foi concretizada na sua vida. Porque no momento em que eu entrego a minha vida a Deus, é o momento em que eu nasço de novo. E quando eu vou nascer de novo, eu vou nascer agora uma nova vida. Pois o velho homem fica para trás e agora nasce um novo. E agora não mais como aquele que estava morto, mas um homem agora vivo em Deus. Então, Jesus ele mandou pregar não somente para um grupo seleto de pessoas, ele disse pregai para toda criatura. Eu e você não sabemos quem vai ser salvo. Quem sabe é Deus. Deus já sabe todos que serão salvos pela sua onisciência. Mas o desejo de Deus é que todos sejam salvos. É um erro teológico afirmar que a expiação é limitada, dizendo que Jesus morreu somente para alguns. Jesus não morreu somente para alguns, morreu para todo aquele que crê nele. Então, precisamos anunciar, pregar, e quem vai trabalhar na vida daquela pessoa vai ser
Deus, vai ser o Espírito Santo. Então, precisamos fazer a nossa parte. E não se entristeça porque você pregou e ninguém se converteu. A semente ela foi lançada e ele vai dar fruto no seu tempo certo. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser que seja aqui, pode ser que seja em qualquer lugar, mas a semente ela foi plantada. Então a evangelização ela é local e também é transcultural. A evangelização é o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas, por meio de palavras e ações. Então é através do poder do Espírito Santo que podemos testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus. Então, existem também as missões transculturais, que os missionários eles são levados para outras culturas, para evangelizar aquele povo. Por exemplo, pode sair aqui do Brasil para ir para outros países. O missionário ele tem essa missão de levar o evangelho para outras culturas. Mas a mensagem é a mesma. Ele não vai lá pregar outro evangelho. Ele vai levar a mesma mensagem. Mas claro que conforme a cultura daquele povo. Pode ser que aquele povo ele faça um culto diferente do que a gente faz aqui no Brasil. Mas não é porque o culto deles é diferente que Deus não vai receber. Não. O missionário ele precisa saber que a cultura daquele povo é diferente. Então ele precisa anunciar a palavra de Deus. E aquela cultura, se ela não tiver nenhum culto ao outro Deus, se não tiver nada que leve ao pecado, é o missionário que vai se adequar à cultura. Não o povo que tem que se adequar ao que o missionário diz. Então, a gente precisa ter isso em mente, de que quando alguém for sair em missão, ele precisa entender a cultura do povo, saber como o povo se comporta, se veste, como falar. Então, tudo isso faz parte da obra missionária. Então, hoje existem muitos missionários que entregaram a sua vida totalmente a Deus, saíram da sua casa, deixaram tudo de lado para pregar o evangelho em outras nações. Então, nós também podemos ajudar esses missionários através de ajudas, contribuições, oração. E nós também devemos ter isso em mente, que nós somos missionários locais. Então, como nós falamos, existem as missões locais e as transculturais. As missões locais é justamente o evangelho sendo pregado no bairro, na sua rua, na nossa cidade. E transcultural é outras culturas. Então, a evangelização local e transcultural é tarefa principal da igreja. Então, que nós venhamos estar sempre atento a essa obra missionária, onde muitos hoje estão em países que são perseguidos, onde não podem pregar o evangelho. E nós aqui temos essa liberdade de expressão, temos essa liberdade de falar de Deus e muitas vezes nos envergonhamos. Mas que nós venhamos refletir, será que estamos fazendo nosso papel? Será que nós estamos obedecendo ao ídolo do Senhor? Então venhamos rever as nossas atitudes e venhamos agora começarmos a pensar mais sobre a obra missionária, a obra da evangelização, que venhamos estar comprometidos realmente com essa obra. Então a Bíblia ela afirma que não existe salvação sem Cristo. Esse é um ponto que não pode ser negociado. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe essa história de que todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus. Só quem nos leva a Deus é Cristo Jesus. Essas boas novas, como nós falamos do Evangelho, é o poder de Deus para a salvação, para a libertação, e está disponível a todos os povos, a todos aqueles que creem. Ou seja, a salvação não é somente do judeu, a salvação não é somente do grego, a salvação é de todo aquele que crê. E os povos, e eu e você, nós precisamos levar essa mensagem de vida a outros povos, a outras pessoas. Essa é a nossa missão. Então, o Espírito Santo ele vai nos ajudar nessa tarefa. O Espírito Santo ele é o nosso ajudador, o nosso auxiliador. Então, não pense que você vai estar nessa missão só.
Deus está comigo, com você. Então, evangelize. Seja uma palavra que você compartilha, seja uma imagem de um texto bíblico, mas aquela palavra, ela pode falar aos corações. Então, use os meios que você tem, use os meios disponíveis que nós temos. A tecnologia está aí também para nos ajudar. Então, não pense que essa missão é somente para outras pessoas. Essa missão também é sua. Amém? Aqui agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.